Boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra, sou consultora empresarial e eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre empreendedorismo ou empreendedor de sucesso, tá? Você sabe o que realmente, precisa para ser um empreendedor de sucesso e ter o controle total da sua vida? Uma pergunta difícil, né? Mas nem todo mundo sabe realmente o que é preciso fazer, para a gente se tornar um empreendedor de sucesso. Então, uma das coisas importantes, eu acredito, seria termos o controle do nosso tempo. Por que ter o controle do tempo? Porque muitas vezes a gente faz diversas coisas durante o dia, né? E de repente, no final do dia, muitas vezes paramos e nos vemos a pensar da seguinte forma: puxa vida, né? O que eu fiz hoje? Eu fiz tanta coisa, mas o que realmente importa eu não fiz. Eu acabei deixando de lado isso, né? E aí você acaba ficando um pouco frustrado, porque assim, você se cansou, teve um desgaste, né? E o que realmente importava não foi feito, né? Alguns cientistas dizem que isso tem uma explicação, o porquê de nós não termos feito o que realmente importava, procrastinando algumas ações e colocando outras como prioridade. Mas isso tem uma forma de ser revertido, tá? E qual seria essa forma? Reprogramando o nosso cérebro, tá? Porque assim, nós temos uma programação errada no nosso cérebro e diariamente nós repetimos essa programação, entendeu? Que vem, na verdade, do nosso cérebro que se chama reptiliano, porque nós, para quem não sabe, nós temos 3 tipos de cérebro, ok? Que é o reptiliano, o neocórtex e o sistema límbico, tá? E o que acontece? O cérebro reptiliano, ele que faz isso, né, conosco, ele que tem essa programação errada que nos faz darmos prioridade para coisas que na verdade não são importantes, entendeu? Porque o reptiliano, né, de acordo com os cientistas, na verdade, assim, essas informações nós já sabemos desde a década de 70, né, que existe essa divisão, né, do nosso cérebro reptiliano, neocórtex e o sistema linfático. Na verdade, traduzindo para uma forma assim mais prática, né, mais simples, seria o nosso cérebro primitivo, racional e emocional, ok? E assim, o que acontece? O cérebro primitivo, ou seja, o reptiliano, ele é muito mais rápido que os outros dois, que o emocional e que o racional. Então, o que ele faz? Ele toma a frente das ações, entendeu? Deixando os outros de escanteio. Por quê? Porque o reptiliano, ele tem o poder de nos proteger de algumas ações, de alguns riscos, como por exemplo, dor, medo, fome, né? E aí, o que ele faz? Ele começa a sabotar os nossos demais cérebros para nos proteger, né? E o que acontece? Se você não mudar o seu cérebro, a vida vai passar e você nada fez dos seus sonhos e objetivos. Portanto, o que nós temos que fazer? Nós temos que usar o nosso cérebro racional e reprogramá-lo, né? Que é, na verdade, o cérebro racional é o cérebro neocórtex, tá? Porque o cérebro neocórtex, ele coloca o urgente na frente do importante. E esse é o segredo do sucesso, entendeu? Você colocar na frente os seus objetivos importantes na frente dos
dos demais, os importantes e urgentes, entendeu? Porque assim, quando você tem um objetivo, o que você deve fazer? Você deve dividir da seguinte forma: o que é importante e urgente, o que é urgente e não é importante, o que é não urgente e não importante, e o importante e não é urgente. Só para dar um exemplo de como o nosso cérebro ele funciona. Falando do cérebro reptiliano, de como ele nos sabota. O que ele faz? Tá? O cérebro, por exemplo, ele caracteriza em primeiro lugar como importante e urgente uma ordem de um chefe, de um superior. E nós, automaticamente, né, para não perdermos o nosso trabalho, enfim, o que seja naquele momento, nós acatamos rapidamente essa ordem, entendeu? Então, já ficou em primeiro lugar como importante e urgente. Segundo lugar, a gente pode classificar o urgente, mas não importante, como, por exemplo, pagar contas. Pagar contas é uma coisa que a gente tem que fazer urgente. Por quê? Porque se a gente não pagar as contas, isso vai gerar multa, entendeu? Encargos. É urgente, mas não é importante. Em terceiro lugar, ficaria assim, o não urgente e o não importante. Como, por exemplo, falar nas redes sociais, navegar sem fim na internet, jogar conversa fora com os amigos que eu não estou dizendo que isso não é importante, tá? Mas isso ficaria em terceiro lugar na classificação do cérebro reptiliano. Em quarto lugar, né, que é uma coisa assim que nós nunca fazemos, o importante não urgente. E o que seria esse importante não urgente? Os nossos projetos de vida, né, que ficaram simplesmente abandonados em algum pedacinho, né, do nosso cérebro, em algum lugar do passado, né, e a gente nunca tem tempo para fazer, entendeu? Sendo que, na verdade, é ele que nos dará as recompensas, né, que nós tanto almejamos, como, por exemplo, recompensas financeiras, o status, enfim, né? Essa é a ordem que o nosso cérebro reptiliano trabalha. Mas, na verdade, não é assim que deveria acontecer, porque os nossos projetos de vida, que está em quarto lugar, classificado pelo cérebro reptiliano, deveria estar em primeiro lugar. Por quê? Porque é ele que vai nos dar o status, recompensa financeira, emocional, enfim, tá? E para que isso aconteça, o que nós temos que fazer? Nós temos que reprogramar o nosso cérebro. E de que forma que nós vamos fazer isso? Nós vamos reprogramar o nosso cérebro, entendeu? Porque se nós queremos ser um empreendedor de sucesso ou até mesmo ter sucesso em determinada área, temos que mudar nossas atitudes, tá? E de que forma? Colocando sempre urgente na frente do importante, tá? E o segredo do sucesso é sempre dar pelo menos um passo a cada dia, tá? Isso já é uma função do nosso cérebro neocórtex, ok? Que é o cérebro racional, tá? E quando eu começo a fazer isso? Imediatamente, tá? Para início, né, da nossa reeducação cerebral, basta 30 minutos por dia, entendeu? Logo pela manhã, nós separamos 30 minutos, ok? E listamos o que é importante, o que não é importante, o que é urgente, o que não é urgente, e vamos fazendo. Baseado nessa lista do que é importante, o que não é importante, nesses primeiros 30 minutos do dia, coloque isso em ação, entendeu? Dessa forma você vai estar utilizando o seu cérebro neocórtex, ok? Que é o racional, e não o nosso cérebro reptiliano. Desculpa, porque às vezes dá um branco, são nomes um pouco técnicos, né?
que não faz parte da minha área, mas eu estou tentando memorizar. Então, voltando a falar, temos que seguir essa ordem cronológica, né? E para que isso aconteça, para que isso aconteça, nós temos que nos educar, entendeu? Porque se nós fizermos simplesmente o que é mais fácil, né, para não sentir dor, porque quando você precisa se monitorar, quando você precisa colocar alguma atividade em ação que você não está acostumada, você sente dor. Pode parecer assim um pouco maluca, assim, essa fala, mas assim, eu já ouvi de alguns psicólogos que o cérebro sente dor. Sente dor de que forma? Porque eu vou estar fazendo uma coisa que na verdade não me dá prazer, certo? Então, a gente tem que mudar isso, tá? A gente tem que colocar em primeiro lugar os nossos objetivos e sonhos, porque eles que vão nos dar recompensas financeiras, entendeu? Mas a gente também não tem que fazer isso de um modo cansativo. Por quê? Porque senão vai chegar uma hora que o nosso pote da motivação vai esvaziar. Então, nada melhor do que um passo após o outro, um dia após o outro. Comece a se monitorar, entendeu? A separar 30 minutos do seu dia para listar o que é mais importante, entendeu? Naquele momento, tá? E isso é uma dica que eu dou para quem é empreendedor, porque se você quer ser um empreendedor de sucesso, você tem que colocar em pauta o que é importante para você alcançar, né, os seus objetivos, ok? Então faça uma lista, reveja o que você quer para sua vida, veja se você realmente não tem um sonho que está perdido lá no passado e comece a botar em prática, entendeu? Porque assim, se você quer ser um empreendedor de sucesso ou se você quer ter sucesso em determinada área ou se você quer alcançar um sonho que você almejou no passado e ainda não colocou em prática, mude suas atitudes, ok? Veja o que é realmente importante para você e não deixe o seu cérebro reptiliano sabotar o seu neocórtex, ok? Essa era a dica que eu tinha para dar para você hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se você curtiu, dá um like aí e compartilha com seus amigos, porque essa dica não serve só para quem é empreendedor. Essa dica é importante no nosso dia a dia, entendeu? Colocarmos metas e prioridades e prazos também para executarmos assim o mais breve possível. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigada por ter me acompanhado, por ter assistido esse seu vídeo e um ótimo fim de semana para vocês. Um beijo e até a próxima.